Há 120 anos, os governos do Brasil e do Japão celebraram na cidade de Paris o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, que marcou o começo de nossas relações diplomáticas recíprocas. Recuando no tempo, observamos que antes da celebração do referido tratado, as relações entre o Brasil e o Japão eram quase inexistentes, senão nulas. Contudo, os esforços diplomáticos empreendidos à época para que se chegasse a um texto que atendesse às expectativas dos países frutificaram e resultaram, ao longo dos anos, em benefícios inequívocos para ambas as sociedades. Foi o tratado, por exemplo, que propiciou o início, nos primeiros anos do século XX, da imigração japonesa para o Brasil, sendo fundamental para a formação dos laços de amizade que hoje unem os dois povos. De fato, precisamente em 18 de junho de 1908, a embarcação Kassato Maru aportou na cidade de Santos, transportando 165 famílias de imigrantes japoneses que deixaram seu país para enfrentar, na sua maioria, o trabalho árduo da lavoura cafeeira. Em 2008, quando foi comemorado o centenário da imigração japonesa no Brasil, estava eu, com muita honra, como vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, juntamente com o deputado William Wu, que àquela altura era o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão. À época, tivemos a honra, a alegria e a felicidade de receber a família imperial para uma série de compromissos em razão da data comemorativa. Lembro que marcamos o fato com um quadro feito com origami que se encontra na Câmara Federal, no salão lá da Câmara Federal, e que mostra a bandeira do Japão e a bandeira do Brasil, feita em origami. Se não me falha a memória, alguma coisa como 500 mil origamis que foram produzidos no Brasil e no Japão. E no Brasil, em várias cidades onde a colônia japonesa se fazia presente, inclusive no meu estado, o estado do Pará. E esse quadro se encontra lá na Câmara Federal como testemunho da amizade entre os dois povos irmãos, o brasileiro e o japonês. Em meu estado, a imigração japonesa tem como marco o dia 16 de setembro de 1929, no estado do Pará, quando um grupo de 43 famílias japonesas desembarcava em Belém, capital paraense. O fluxo migratório continuou ao longo do século XX, basicamente durante dois períodos, 1929 a 1937 e depois de 1952 a 1962. Vários foram os aspectos que atraíram a população japonesa ao estado do Pará. No primeiro período migratório, a grande motivação para atrair famílias japonesas se dava pela possibilidade do povo oriental se tornar proprietário de 25 hectares de terra no meu estado, no estado do Pará. Para o governo do estado, na época, a chegada dos japoneses era importante porque a Amazônia e o Pará precisava de
ser povoada e precisava de auxílio do povo irmão para que pudesse ajudar os paraenses de nascimento a desenvolver aquele rincão do nosso Brasil. Já para o governo japonês, o fluxo seria a saída para o grande número de camponeses, com dificuldades desde a reforma Meiji em 1868. A comunidade japonesa no estado do Pará se estabeleceu mais fortemente, e até hoje, no município paraense de Tomé-Açu, onde ajudaram a fortalecer a economia local, introduzindo o cultivo da pimenta do reino, a partir de sementes por eles compradas em Singapura. No Pará, em pouco tempo, a pimenta do reino se tornou o maior produto de exportação regional depois da borracha. O sucesso retumbou como um gongo entre as comunidades japonesas. No final da década de 1950, o município de Tomé-Açu já produzia mais de 5.000 toneladas de pimenta do reino, chegando a ser conhecido como Diamante Negro da Amazônia. Em Tomé-Açu, município do meu estado do Pará, as tradições japonesas se mantêm preservadas. Em plena floresta amazônica, no distrito de Quatro Bocas, onde se encontra a maior colônia japonesa do Pará, e senhor embaixador, Vossa Excelência a colônia de descendentes de japoneses no Pará é a quarta do Brasil. Primeira São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Pará. Como dizia, lá no distrito de Quatro Bocas, onde se concentra a maior colônia japonesa do Pará, aí que é importante e interessante destacar isso. Há uma escola, e o senhor embaixador tem certeza que tem conhecimento, em que o ensino é ministrado em japonês. Em japonês. E os esportes mais populares são o sumô, o beisebol e o golfe. Lá na Amazônia brasileira, no meu estado do Pará, no município de Tomé-Açu, no distrito de Quatro Bocas. Tenho essa escola onde o ensino é feito na língua japonesa. Realmente, trata-se de um feito espetacular. O de conseguir manter e disseminar a língua, as festas, a religião, enfim, a cultura e as tradições nipônicas em território amazônico. Êxito que somente pôde ser alcançado porque a comunidade se manteve unida ao longo dos mais de 85 anos de presença na região. Inclusive, para comemorar a presença nipônica em solo paraense ao longo destas 8 décadas, recebemos agora, no início de novembro, no nosso estado, a visita do príncipe Akishino, filho mais novo do imperador Akihito, do Japão, e a sua esposa, a princesa Akiko, que cumpriram por 2 dias uma intensa agenda de compromisso, divididas em encontros com autoridades e representantes da comunidade Nikkei e visitas a pontos turísticos da cidade. É importante ressaltar que a contribuição dos imigrantes japoneses vai muito além do setor agrícola. Conforme lembrou recentemente o embaixador do Brasil no Japão, senhor André Correia do Lago, na esteira das comemorações dos 120 anos do estabelecimento das relações diplomáticas nipo-brasileiras, foi decisiva
a demanda da indústria siderúrgica japonesa a partir dos meados dos anos 50 para a consolidação da mineração de ferro no Brasil. Daí vem, como me referi no início, a relação entre as empresas japonesas, governo do Japão via empresas japonesas, com a companhia, naquela altura, Vale do Rio Doce, hoje Companhia Vale. Este ano de 2015, por diversos fatores, inclusive pela continuidade da queda do preço do minério de ferro, há uma tendência de inversão na balança comercial entre o Brasil e o Japão, que sempre foi superavitária para o Brasil, e este ano deverá apresentar um resultado contrário. Será superavitária para o Japão nas trocas comerciais. De qualquer forma, as relações comerciais e a cooperação tecnológica com o Japão permanecerão sólidas. Eu quero aqui fazer e destacar que a relação do Japão com o Brasil, e em especial com o meu Estado, é para nós, paraenses, de fundamental importância, pela amizade, pelas relações culturais e também pela ajuda que o povo japonês que migrou deu e continua dando ao Pará para o nosso desenvolvimento. Ainda agora, o governo japonês, através da sua agência de desenvolvimento, a JICA, está financiando o governo do estado do Pará para a instalação do BRT na região metropolitana da capital da nossa cidade de O convênio já foi assinado, os recursos já estão disponibilizados e as obras devem se iniciar no início do próximo ano. É, sem sombra de dúvida, uma obra de importância vital para o nosso Estado e para a região metropolitana de Belém. É importante, embaixador, o Brasil, lamentavelmente, vive um tempo de crise. O senador Hélio José, que foi o autor, primeiro subscritor do requerimento, ele é do Ministério, funcionário do Ministério de Minas e Energia, é engenheiro da área de infraestrutura. Então, talvez, se não um dos maiores, eu diria o maior problema do Brasil para o seu desenvolvimento. E aí nós temos muito que aprender com o Japão, muito que aprender. Lembro, lamentavelmente, quando ocorreu o tsunami, lá em Fukushima, a estrada que foi interrompida, ela foi corrigida em 10 dias. Em 10 dias. E a recuperação que houve, num tempo, em relação ao que ocorre aqui no Brasil, é infinitamente menor, o que demonstra as condições de desenvolvimento do Japão e que tem muito a oferecer para que nós possamos aprender com a disciplina milenar do povo japonês. Muito falei sobre a imigração japonesa para o Brasil, mas também não posso deixar de mencionar o movimento emigratório de dezenas de milhares de brasileiros nipodescendentes que, em diversos momentos da estagnação da economia brasileira, foram acolhidos no Japão, onde puderam trabalhar e construir suas vidas. Hoje, mais de 170 mil brasileiros vivem no Japão, muitos dos quais remetendo mensalmente recursos financeiros para familiares no Brasil e outros que já retornaram, trazendo consigo suas economias com o objetivo de aqui investir em novos negócios.
Os laços de amizade e de identidade entre o Brasil e o Japão, reforçados pelo fluxo migratório entre as nossas nações, têm o condão da perenidade, cujo marco inicial se registrou há 120 anos, com a assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. E, ao concluir, eu quero fazer um registro final e uma homenagem à colônia japonesa no meu estado. Gostaria de poder citar a todos os meus amigos descendentes japoneses no meu estado. Não tenho espaço para isso. Então, vou fazê-lo em nome do Yuji Ikuta, que é o presidente da Associação Pan-Amazônica Nipo-Brasileira, do Michinori Konagano, que é o presidente da CANTA. A CANTA é a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu, exatamente aquele município que eu me referi ainda há pouco. Quero também saudar o senhor Gilberto Yamamoto, presidente da Sociedade de Beneficência Nipo-Brasileira da Amazônia. E, por último, vou saudar uma família de imigrantes japoneses que construíram um grupo de empresas no Pará, que nós temos da imigração para o Pará alguma coisa em torno do Brasil de 86 anos, e a empresa tem 60 anos, que foi fundada lá no estado do Pará, que é o Grupo Yamada. E faço a homenagem ao Grupo Yamada em nome do Fernando Yamada, nosso amigo, que hoje é o presidente da Associação Brasileira de Supermercados. Então, em nome desses amigos da colônia japonesa no meu estado, eu quero saudar a todos descendentes, a todos os integrantes da colônia japonesa no meu estado do Pará, que são paraenses e que nos ajudam a desenvolver com o seu trabalho, com a sua inteligência e o seu amor, que isso é que é importante, o amor que eles têm pelo Brasil e, em especial, pelo Pará. Muito obrigado.